O inquérito das joias gerou uma das maiores vergonhas alheias. Infelizmente, eu não vou rodar aqui, porque é daquela revista Velho Oeste, que é do senhor Augusto Nunes. E os bolsonaristas já estão fazendo defesas desesperadas do Jair Bolsonaro. O jornal Globo, que é o jornal mais lido do país nesse momento, é maior que a Folha de São Paulo hoje em dia. O Globo já ultrapassou a Folha na pandemia. Já diz abertamente, tá, gente? Bolsonaro será preso. A dúvida agora é quando. Tem uma tese política que isso pode... O PGR não quer ser atrelado a uma causa política na prisão do ex-presidente da República, mas Bolsonaro será preso e, por causa disso, Augusto Nunes, jornalista decano, tem gente que diz que no passado talvez ele tenha sido um grande jornalista, parece que ele teve proximidade com alguns colegas da esquerda, mas hoje em dia ele tá desesperado naquela tal da Revista Oeste. O Leandro Demore, ele conseguiu fazer um resumo muito bem sobre o Augusto. O Augusto trabalha hoje em dia sobre as pesquisas do entorno do Bolsonaro e do bolsonarismo. Não é à toa que a revista da qual ele é editor é uma revista com muita audiência do gado bolsonarista. E ele estava desesperado, dizendo que o escândalo das joias não é comparado com a roubalheira do PT. É isso que está sendo dito no campo bolsonarista. Eu não estou sendo irônico, gente. Isso está sendo dito neste momento. Os caras estão desesperados, passando pano para esse tipo de coisa. Apesar de não poder mostrar o vídeo, eu separei uma notícia aqui. Uma notícia maldosa com o nosso querido ator José de Abreu, que inclusive estava ali fazendo uma peregrinação política com o PT. Mas lá tem as aspas exatas do Augusto Nunes. E Augusto Nunes se tornou essa pessoa desprezível hoje em dia, né? Um jornalista bolsonarista. Como é que você se torna um jornalista bolsonarista, né? Um jornalista que começa a não defender mais a ciência, um jornalista que começa a só atacar o sistema de justiça por atacar, um jornalista que começa a ficar contra todo o resto da imprensa, só a favor do seu veículo. Que isso é complicado também, tá, gente? A gente critica aqui, por exemplo, Rede Globo, as emissoras, mas porque a televisão ela tem um papel aí de concentração. Mas eu gosto do jornalismo, eu sou apaixonado pelo jornalismo. Eu gosto de jornalismo bem feito. Eu trouxe documentos ontem para vocês dessa investigação da polícia. Aqui, a Folha Democrata é uma casa do jornalismo. A gente fala do trabalho dos colegas, a gente valoriza o trabalho dos colegas, a gente pensa no jornalismo como um bem social. Augusto Nunes abandonou isso, gente. Augusto Nunes virou um mercador da notícia, um mercador da opinião. Ele virou esse tipo de coisa. E é mais contraditório até do que a grande imprensa, porque a grande imprensa, ela defende alguns interesses bem conhecidos, né? A Faria Lima, os mais ricos e tal. O bolsonarismo é uma elite de série B, né? É uma defesa meio translocada, né? Uma coisa que é difícil até de explicar para as pessoas. Imagina você, se você é Augusto Nunes ou qualquer outra pessoa que trabalha lá na Oeste e diz: eu sou jornalista e bolsonarista. Imagina, gente, a contradição que é esse tipo de coisa. Depois de 700 mil mortos, depois de tanta coisa que aconteceu na pandemia, nos 4 anos de governo Bolsonaro, eu fico imaginando, assim, como é que você é um jornalista bolsonarista. Eu sou um lambe-botas aberto dos militares. É uma coisa que me pega, assim, porque me parece que contraria todos os princípios da profissão. O jornalismo também tem uma outra questão, que especialmente o jornalismo de esquerda se preocupa com isso, que é o seguinte: o jornalismo mesmo não deveria ser porta-voz de poderosos, né?
Ele deveria ser como o Ricardo Carneiro está falando aqui. Bom dia, camaradas revolucionários. A gente deveria tentar revolucionar essa sociedade. A gente deveria dar voz para os mais fracos. A gente deveria dar voz para as pessoas que realmente precisam de espaço. A gente não deveria fazer esse jornalismo de gabinete que só puxa saco de quem paga a conta. O jornalismo ele serve para investigar histórias. Ele serve para revelar problemas. Ele serve até para pavimentar uma solução. Dar uma voz para uma minoria reprimida, dar uma voz para uma pessoa empobrecida nesse processo neoliberal que nós vivemos. O jornalismo deveria servir para isso. Mas os jornalistas bolsonaristas não conseguem mais ver isso. Eles já abandonaram há muito tempo a função do que é ser jornalista. Eles abandonaram muitas vezes a função do que é ser um ser sociológico, um ser filosófico, um ser com uma razão de ser do mundo e um ser com uma razão social dentro do mundo. Quando eu entrei nessa profissão, lá, eu comecei no jornalismo em 2008, né? Não faz tanto tempo, mas também não foi ontem. Quando eu comecei lá em 2008, eu aos poucos fui entendendo a importância de você ter informações confiáveis, de você ter o seu próprio banco de dados, de você lutar bandeiras que realmente valem a pena do ponto de vista social. Eu nunca vi essa profissão como um alpinismo social. Nunca tive ilusões que eu ficaria rico fazendo esse tipo de coisa. Não estou rico, longe disso. A gente, tanto que pela quantidade de lives que vocês veem que eu faço por aqui, a gente faz, mas faz com gosto. Eu gosto de conversar com vocês, me sinto numa mesa em que a gente compartilha informação, a gente compartilha conhecimento, a gente compartilha afetos, e sinto que a gente sai melhor cada live que a gente faz. Mesmo com todos os problemas de meta financeira, mesmo às vezes com problemas de correria que eu tenho no meu cotidiano, de pouco tempo que eu tenho para pensar às vezes no que eu tenho que falar, mas saio melhor daqui. Eu fico imaginando como é que um jornalista bolsonarista lida com essas coisas. É muito louco isso, gente. Eu acho que eu teria vergonha de ser essas pessoas que defendem o Bolsonaro hoje em dia. Não só porque é o Bolsonaro, mas pelos princípios da nossa profissão. Eu não vejo essas pessoas preocupadas com o mundo que elas vivem. Nós tivemos um estado, como o estado do Rio Grande do Sul, com 400, 500 municípios embaixo d'água, consequência de um aquecimento global que vem sendo alertado pela imprensa e pelos cientistas, e os jornalistas bolsonaristas não podem dar essa notícia, não podem dar vazão a esse tipo de coisa, porque eles vivem em negacionismo. Eles vivem agora, por exemplo, de atacar o padre Júlio Lancelotti. Essa revista que o Augusto edita ficou fazendo isso nos últimos meses. Deu no que deu, né? Agora tá defendendo um cara que tá num inquérito de 2.000 páginas, com diversas acusações gravíssimas, que o maior jornal do país já tá dizendo que ele vai preso. As coisas são muito loucas, né, gente? E nós, como democratas, a gente tem que lutar desde já pela reeleição de Lula. Nós temos que lutar por candidatos mais à esquerda nos parlamentos, nas vereanças, nas casas que a gente acompanha. Lula venceu as eleições em 2022, mas Arthur Lira é o presidente do Senado, da Câmara. Rodrigo Pacheco é o presidente do Senado. Nós temos uma parte do Supremo que é bolsonarista. Nós temos uma parte da Justiça que é bolsonarista. Vamos ficar atentos, porque o único problema não é só o Augusto Nunes, o único problema não é só a Revista Oeste. Tem muita gente que ainda apoia o negacionismo por aí. E a nossa função é denunciar, a nossa função é combater esse bom combate.